Vamos falar então desta noite macabra, terrível em Brasília, delegado Daniel Lerner, porque foi algo inusitado. Capital Federal, golpistas violentos que não atentaram para um pedido da Procuradoria-Geral, no caso aí do indiciamento do indígena, e aí começaram a atacar a capital federal, inclusive atacando a sede da Polícia Federal. Como assim, doutor Lerner? Que história é essa? Esse povo não sabe o que é justiça, o que é direito. Queria que o senhor trouxesse e explicasse para a gente, para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, esta cena bizarra, macabra, totalmente sem sentido na noite de segunda-feira em Brasília. Pois é, Cosme, você descreveu bem. Foi uma surpresa para os moradores da capital, em que pese esse acampamento prolongado de manifestantes bolsonaristas em atos antidemocráticos em frente ao quartel-general, mas o desbordamento disso em atos violentos foi inédito de fato. E como você mencionou, decorreu do cumprimento de um mandado de prisão contra esse indígena José Acácio Sererê Chavante. Ou seja, a partir de um pedido feito pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria da República, que foi deferido judicialmente esse pedido e a Polícia Federal coube cumprir esse mandado de prisão. Então, o José Acácio foi preso próximo à Torre de TV, aqui em Brasília. É um local central, próximo à sede nova da Polícia Federal. E, a partir dessa prisão, que se desencadearam os fatos. Os manifestantes colocaram, interpretaram essa prisão como uma decorrência desse suposto excesso judicial, Ou seja, eu friso que foi um pedido da Procuradoria da República, da PGR, para sublinhar esse aspecto. Foi um pedido do Ministério Público Federal, da instituição comandada ainda pelo Aras. Então, não há que se falar sequer de um excesso judicial por parte do STF. Exatamente. Eu gostaria de ouvir o senhor exatamente sobre esse pedido do STF, período de 48 horas, de uma resposta do ministro da Justiça, o Torres, e também do governador do Distrito Federal, que é o Ibanez, sobre esses atos e sobre uma falta de ação das polícias militares em deter esses ataques, esse vandalismo. A gente precisa dar os nomes dados ao que foi feito naquela noite do dia 12. Gostaria de ouvir o senhor, então, sobre esse processo. O senhor acaba de colocar que não há uma superação de poderes quando o STF pede essa questão, de esclarecimentos, mas também já foram executadas ações da Polícia Federal onde já se encontraram armamento pesado, pessoas estão sendo investigadas, pessoas foram detidas. Então, eu queria que o senhor já pudesse repercutir um pouco esse pós-dia 12, assim, o que vem sendo o andamento desse processo. Pois é, Ana Rosa. Na minha interpretação, esse dia 12 começa, na verdade, no dia 9, sexta-feira, quando o atual presidente, pela primeira vez depois de uma reclusão longa, aparece na frente do Palácio da Alvorada para falar com alguns de seus apoiadores. Eu estimaria cerca de 200, 300 pessoas que estão ali e que são pessoas que têm permanecido nesse acampamento permanente na frente do quartel-general. Nesse momento, o presidente faz uma fala que foi tida como muito ambígua e indesejável, porque ele aponta que as Forças Armadas seguirão o caminho que a população escolher. Então, ele atiça, ele incita esses seus apoiadores a continuarem numa posição de cobrança em relação às Forças Armadas.
Um episódio que foi pouco notado, que aconteceu, é que nesse momento algumas crianças são colocadas em contato com o presidente Bolsonaro e entre elas está o filho desse indígena José Acácio. Ele é um adolescente e ele entrega um cocar ao presidente. Então, o que acontece no dia 12? O José Acácio, ele teve o pedido de prisão feito pelo Ministério Público Federal pelo fato dele estar se comportando como um verdadeiro incitador de violência, convocando pessoas a impedirem a posse do presidente Lula. Ele não está num exercício da sua liberdade de expressão, ele está já incorrendo em crimes evidentes de ameaça ao próprio presidente Lula e a outras pessoas também do novo governo. Então, nesse contexto dele incorrer em crimes graves, né, inclusive outros crimes talvez mais graves do que esses mencionados, porque hoje em dia a legislação, o Código Penal passou a incluir alguns tipos penais, com a Lei 14.197 de 2021, uma legislação nova, tem pouco menos de um ano, que incluiu crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, entre essas condutas do José Acácio, na frente do Congresso Nacional, no Aeroporto Internacional de Brasília, há notícias que ele teria, inclusive, invadido a área de embarque do aeroporto com alguns seus seguidores. Então, nesse contexto já de um excesso dessa pessoa, a prisão é deferida, é decretada, e a prisão é feita no carro do José Acácio, na presença desse filho e de outros seguidores, num local que é muito próximo a esse acampamento. Ou seja, logo em seguida à prisão, as pessoas retornam para o acampamento e ali mobilizam esses revoltosos para que se dirijam até a nova sede da Polícia Federal. É mais ou menos esse o contexto geral de como se inicia o motim, esses atos de vandalismo, como você chamou, esse distúrbio. Existe até uma certa discussão de como enquadrar esses atos diante dessa legislação nova de crimes contra o Estado Democrático de Direito que eu mencionei. Doutor Daniel Lerner, nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, a pedido do ministro, a Polícia Federal fez uma ação em estados brasileiros, Mato Grosso, Santa Catarina, e hoje a gente vê um arsenal apreendido pela Polícia Federal, nítido, contra golpistas e contra pessoas que praticam atos antidemocráticos desde a eleição em 30 de outubro do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A minha pergunta, o senhor já chegou a ver esses arsenais, aí já leu, enfim, presenciou essas fotos que já estão disponíveis na internet, em sites de notícia, e mais, para o senhor, que é delegado de Polícia Federal, em algum momento da sua carreira, das suas atividades, o senhor já presenciou fato, por exemplo, como os de segunda, onde um grupo de vândalos golpistas violentos ataca uma sede da Polícia Federal, instituição de segurança, inclusive, atenta contra a segurança da população, colocam botijões de gás em vias, próximo a postos de gasolina, e ninguém é preso? Já tinha presenciado algo parecido com isso? De maneira nenhuma, Cosme. De fato, foi uma situação muito anômala. Familiares começaram a telefonar preocupados com a nossa segurança pessoal. Acho que isso dá uma dimensão do impacto das imagens e dessas ações de depredação. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o fato desse grupo ter tentado atirar um ônibus incendiado de cima de um viaduto. E o Estado de São Paulo fez um levantamento bastante interessante a partir dos vídeos postados nas redes sociais,
mostrando um raio de 7 quilômetros dessas ações violentas, porque os vídeos que circularam mais dizem respeito à sede da Polícia Federal, mas também houve o ataque a uma outra delegacia de polícia, da Polícia Civil do Distrito Federal, a 5ª Delegacia de Polícia, já um pouco distante dessa área. E muitos veículos queimados, né? Foram 5 ônibus, outros 8 carros, e esses veículos atualmente estão com a Polícia Civil aguardando perícia. Essa operação de ontem da Polícia Federal, a gente tem acompanhado pela imprensa, consistiu no cumprimento de 103 mandados de busca e apreensão em relação a essas lideranças, não é? Ontem já tinham aparecido as primeiras notícias, de inclusive alguns parlamentares de âmbito estadual e outras lideranças políticas de menor expressão, que prosseguem nesse discurso de dizer que estão apenas exercendo a sua liberdade de expressão. Até uma coisa curiosa, saiu o dicionário Webster norte-americano, definiu há poucos dias essa expressão gaslighting como a palavra do ano, seria o neologismo do ano. Essa expressão ela significa uma mentira, uma manipulação que é sustentada ao longo do tempo de forma a tentar manipular e criar uma falsa percepção nas pessoas. Então eu acho que o que esse governo atual vem fazendo fica muito bem definido por esse neologismo do gaslighting. Ou seja, se insiste numa linha argumentativa falsa até um ponto que pessoas passam a se perguntar se de fato não é aquilo, né? Então, é como no caso que eu falei há pouco desse cacique José Acácio Sererê Chavante. É uma pessoa que está cometendo crimes evidentes, né, com ameaça de morte ao presidente eleito, mas acredita que isso possa ser interpretado como liberdade de expressão. Então, esse novo passo dessa operação, no cumprimento desses mandados de busca e apreensão, com a apreensão desse arsenal assustador, como você mencionou, Cosme, mostram que tem sido muito acertado esse caminho de punição, de investigação rigorosa desses atos. Isso não tem acontecido somente no Brasil. Vocês vejam que recentemente circulou uma notícia de, na Alemanha, pessoas identificadas como cidadãos do Reich, um grupo de 25 pessoas, foram duramente reprimidos, foram presos e vão responder a processos judiciais gravíssimos. Por quê? Porque adotaram uma linha de pensamento, uma linha fantasiosa de interpretação política da realidade, segundo a qual a própria República Federativa da Alemanha é uma ficção, a qual eles não são obrigados a se submeter juridicamente. Ou seja, é nessa mesma linha de delírio que a extrema-direita mundial vem criando, também nos Estados Unidos se verificou isso, nesses outros lugares essas pessoas têm sido exemplarmente punidas. Não é um fenômeno apenas brasileiro esse, ou seja, esses grupos fanatizados de ultra e extrema direita, com argumentos fantasiosos absurdos, como esses dessa teoria QAnon, né, dos Estados Unidos, de perseguições, de teorias conspiratórias, de alinhamentos entre autoridades do mundo para prejudicar grupos específicos, isso, em outros países, vem sendo punido, assim como no Brasil, acertadamente, já também se encontrou essa via de não cair nessa tentação de achar que atitudes assim, fanatizadas e violentas, possam ser consideradas como liberdade de expressão apenas.